Hoje não estarei dando sequência à nossa série que iniciamos no domingo passado. Tá? Então hoje uma palavra aí diferente, uma palavra fora do nosso contexto da série. No domingo que vem, retornamos à série. Tá bom? Se vocês puderem acompanhar, estiverem lembrados, nós estamos na série trabalhando com Deus, não pega bem. Mas hoje nós vamos falar sobre ressurreição, resposta para toda crise. Toda crise. Eu quero convidar você a fechar os olhos nesse momento. Deus eterno, nós queremos te louvar, te agradecer. Podemos estar na sua casa, podemos agora ouvir a tua palavra. E a minha oração é que o teu Espírito nos conduza e nos guia neste tempo, Senhor. Que o Senhor possa tocar em nossos corações, daqueles que estão nas suas casas também, nos acompanhando e nos ouvindo. Que o teu Espírito, da mesma forma, atue sobre a vida deles, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aqueles que nos assistem pelo YouTube, não sei se Facebook, as plataformas aí sociais, que vocês se sintam aí abraçados também. Que Deus os abençoe. Eu quero começar esta mensagem fazendo a leitura de Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Então, Mateus 28, do verso 18 ao verso 20. Você pode acompanhar na tela. Diz o texto: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Estas são as últimas palavras registradas pelo evangelista e apóstolo Mateus em seu livro. É o último capítulo do livro de Mateus e as últimas palavras registradas. Jesus ressuscitado, antes então de subir aos céus, entregou a eles a missão de fazerem discípulos. Homens e mulheres que se tornassem imitadores de Cristo. Então Jesus diz aos seus discípulos para que eles fizessem discípulos. Um discípulo não é somente alguém que segue os ensinos de uma pessoa. Um discípulo, ele é mais do que um ouvinte da palavra. Um discípulo é aquele que quer se tornar igual ao seu mestre. Ele quer que as pessoas olhem para ele e vejam nele o seu mestre, através de uma vida seguida nos mesmos princípios, moldes, modelo que o mestre. Por isso um discípulo é mais que um seguidor. Hoje eu quero enfatizar não a missão, eu não quero falar sobre o fazer discípulo, mas eu quero enfatizar a promessa de Jesus dada aos seus discípulos e apóstolos. Enquanto eles faziam discípulos, enquanto eles caminhavam e iam fazendo discípulos, Deus, na pessoa do Filho, garantiu a eles: eu sempre estarei com vocês. Essa é a promessa, até o fim dos tempos. E essa é a promessa que eu quero que você guarde hoje no seu coração. Jesus disse: eu sempre estarei com vocês, sempre estarei com vocês, até o fim dos tempos. Não chegamos ainda no fim dos tempos. Jesus continua conosco, e Ele faz isso através do seu Espírito. Estas palavras de Jesus nos dão a certeza de que não estamos sozinhos, não estamos caminhando sozinhos.
em meio aos problemas, desilusões, sofrimentos, crises, que este mundo possa oferecer, proporcionar a nós. Não estamos caminhando sozinhos neste tempo de pandemia. Não estamos sozinhos. Jesus disse: eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Sua promessa nos tranquiliza de que sua presença conosco todos os dias é certa, porque Deus não mente, não falha, Ele caminha conosco. E eu sei, queridos, que estamos vivendo um tempo difícil. A pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, já agora conhecido, por todos, não terminou ainda. Se tivesse terminado, eu ia falar para vocês hoje jogarem as máscaras para o alto, e vamos todos nos abraçar, mas não podemos ainda fazer isso. Não terminou. Nestes 6 últimos meses, temos vivido no vale da sombra e da morte. As praças, as ruas, as praias, não nessas últimas semanas, os parques, os shoppings e até as igrejas foram cobertas por uma densa nuvem de trevas, de morte, que fez com que estes lugares ficassem vazios, isolados, silenciados. A vida parou. O silêncio e a solidão reinaram. E aos poucos parece que a vida está retomando. Estamos começando novamente a nos reerguer. Mas eu quero dizer que em meio a essa nuvem escura de morte, muitos irmãos, e eu não falo só dos irmãos desta igreja específica, muitos irmãos nossos, irmãos em Cristo, muitos pastores, familiares, talvez de muitos que estejam até aqui hoje, presente, neste tempo, tiveram suas vidas ceifadas. E diante dessa realidade, muitos de nós não conseguimos perceber esta promessa de Jesus, sua presença conosco. Temos dificuldade de reconhecer que Jesus está caminhando conosco hoje, em meio a esta realidade sombria. E é por isso que eu quero hoje ler com vocês a narrativa dos discípulos que caminhavam para Emaús. Esses discípulos viviam algo parecido com o que nós estamos vivendo. Eles se encontravam diante de uma crise de fé, uma crise de sentido de suas próprias vidas existencial. Eles estavam vivendo a crise causada pela morte de Jesus Cristo na cruz. E quando eles estão caminhando em meio a esta crise, quando parece que eles estão desistindo dos projetos e de tudo que Jesus lhes havia ensinado e entregue, Jesus entra na história e começa a caminhar com eles. E algo maravilhoso, então, acontece no decorrer dessa história. Então, eu quero ler com vocês hoje essa passagem e poder andar juntamente com vocês nela, para que a gente possa também aqui compreender que a ressurreição é a resposta para toda crise. Lucas capítulo 24,
a partir do verso 13, nós estaremos lendo até o verso 32. Então você pode acompanhar pela tela, tá bom? Se você tem a sua Bíblia, né? Também pode acompanhar pela tua Bíblia. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, está se referindo aos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo ao sepulcro, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Vamos iniciar a nossa reflexão olhando para o contexto histórico deste acontecimento, deste encontro de Jesus, né, com os 2 discípulos a caminho de Emaús. Para entendermos este contexto histórico, eu vou destacar algumas coisas que se encontram no verso 13 e no verso 14. O verso 13, então, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Aí no verso 14 diz: no caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. O texto nos apresenta o nome somente de um dos discípulos, Cleopas. Embora o outro discípulo aqui não é apresentado, não é mencionado, mas dá para se entender que Cleopas e estes discípulos eram muito próximos também de Jesus e dos apóstolos. Afinal, eles se encontravam junto com os apóstolos quando Maria Madalena, né, Maria, mãe de Tiago, e Joana foram lá e disseram que haviam visto Cristo ressurreto. Ele estava lá. E eles estão narrando agora esse episódio para Jesus. E a gente lê lá no final, no verso 33, que logo que eles identificam que é Jesus, eles deixam de ir para Emaús e voltam novamente para Jerusalém para dizerem aos apóstolos que eles também tinham visto agora Jesus Cristo.
Então nós podemos dizer que eles eram próximos realmente de Jesus. Mas eu quero destacar o seguinte, as palavras no verso 13 diz assim, naquele mesmo dia. Liga esta história com os outros acontecimentos ocorridos no dia da ressurreição de Jesus. Enquanto que a frase no verso 14 conversava a respeito de tudo o que havia acontecido, nos faz compreender que a morte de Jesus e o túmulo vazio era o assunto tratado por eles. Possivelmente, discorriam entre eles o que teria acontecido com o corpo de Jesus e o que fariam de suas vidas, uma vez que Jesus havia morrido. Tudo nos mostra que eles não creram naquele momento na ressurreição de Jesus. Os planos e os sonhos que eles tinham parecem agora ter morrido juntamente com Jesus, pois, segundo o texto, eles se encontravam entristecidos e deixando a cidade de Jerusalém. E o fato de estarem entristecidos nos diz e nos mostra que eles não compreenderam que Jesus estava ressurreto, senão eles não estariam tristes, mas alegres pela ressurreição. A fé, sem a perspectiva da ressurreição, é inútil. Tirar a ressurreição do Evangelho de Cristo é esvaziar o Evangelho e torná-lo sem sentido. E era o que estava experimentando estes dois discípulos de Jesus. Não tinha mais sentido tudo aquilo que eles haviam crido, tudo que Jesus havia realizado. É a ressurreição que dá sentido à nossa fé. É a ressurreição que dá sentido à encarnação e à morte de Jesus Cristo. A ressurreição é a concretização da vitória sobre a morte. A ressurreição é a nossa vitória sobre o Covid-19. Mais do que a vacina. Porque a vacina pode nos impedir de pegarmos a doença Covid-19. Mas não vai nos impedir de cedo ou tarde enfrentarmos a morte. A ressurreição é a vitória final sobre a morte. Por isso, estou dizendo, a ressurreição é a resposta para toda crise, para toda doença, para toda tragédia que possa nos alcançar neste mundo. A ressurreição é a vitória de todos que em Cristo morreram pelo Covid-19 ou por qualquer outra razão nestes 6 meses que nós estivemos aqui juntos, reunidos. Ela é a minha vitória, ela é a sua vitória sobre a morte. A morte pode nos vencer hoje, enquanto habitamos neste corpo terreno, mas não pode nos vencer em Cristo, pois nele, por meio dele, por ele, ressuscitaremos e viveremos num corpo espiritual para todo o sempre, eternamente. Amém? A ressurreição com Cristo é a resposta para a vida eterna, é a resposta para toda crise. O Evangelho de Jesus é o anúncio do perdão concedido por Deus na cruz. Mas este perdão só tem sentido com a ressurreição. Se a morte fosse o fim do ser humano, Jesus Cristo não precisaria ter morrido por nós naquela cruz. Uma vez que a morte silenciaria a nossa existência para todo o sempre. Entretanto, a morte de Cristo pagou o preço
do meu pecado, do seu, dos nossos pecados, do pecado original, realizado por Adão no Éden, pondo fim então ao domínio da morte sobre toda a raça humana. E segundo a Bíblia, todos nós, bons e maus, ressuscitaremos, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, que a Bíblia chama de segunda morte. Jesus morreu para nos fazer participantes de sua vida. E aqueles que o rejeitam ressuscitarão para a morte eterna, para um viver eterno sem Deus. Isto é morte eterna. Um viver eterno no vazio, sem vida. Porque Deus é vida. E a ausência de Deus é a ausência de vida. Viver parece estranho, mas viver para a morte, viver para a ausência da própria vida, sem Deus. Porque Deus é vida no sentido mais pleno dessa palavra. Ser salvo por Jesus Cristo é vencer a morte, é superar a finitude, é se tornar ser humano pleno e perfeito. Ser salvo por Jesus é ser inserido na vida de Deus, participar da natureza de Deus. Porque Ele diz que nós seríamos um com Ele, como Ele é um com o Pai. Que nós nos assentaríamos no seu trono, que nós reinaríamos com Ele, que nós participaríamos da sua vida. É ressuscitar, por isso, para uma vida abundante. Por isso Ele disse que veio para nos dar vida e vida abundante. Portanto, viva o hoje, tendo a perspectiva da ressurreição. O justo, diz a Bíblia, viverá pela fé. Isso significa que o justo viverá fundamentado na certeza de que Deus cumprirá sua palavra. Estes dois discípulos, enquanto eles caminhavam, rumo à cidade, o vilarejo de Emaús, sem a perspectiva da ressurreição, estavam impedidos de reconhecerem a Jesus, estavam impedidos de perceberem a presença de Jesus diante deles. Sem a perspectiva da ressurreição, nós estamos impedidos de percebermos Deus andando conosco em meio a este vale de sombra e da morte, em meio a esta escuridão. Mas quando se tem a perspectiva da ressurreição, a luz de Deus inunda o nosso ser. E mesmo no vale da sombra e da morte, nós andamos cheios da graça, da bondade, da glória de Deus. A escuridão se dissipa, porque ela se dissipa de dentro de nós. Veja só o que diz Lucas 24, verso 15 e 16. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Você já pensou que interessante, né? Os dois estão lá discutindo, conversando, caminhando. De repente chega uma terceira pessoa, encosta ali e vai ouvindo o que eles estão falando. E eles não percebem que é Jesus. Eles não conseguem perceber porque na mente deles, Jesus estava morto. E é tão interessante que quando eles começam a descrever isso para Jesus, eles até falam, ele era um profeta. Eles já não viam mais Jesus como Messias. Um profeta que agora foi morto. Porque faltava para eles a perspectiva correta da ressurreição. Eles estavam, sem isso, impedidos de perceberem quem estava
com eles. E é interessante que todas as vezes que Jesus aparece ressurreto, né, aqueles que andavam próximo deles não o reconhecem, né, de imediato. Você lê nos textos, nunca eles reconhecem a Jesus de imediato. Eu acredito que muitos de nós, assim como esses 2 discípulos, neste tempo de vale, sombra, de morte, temos tido os nossos olhos também encobertos e não percebemos muitas vezes Jesus caminhando conosco, realizando em nossas vidas. Porque às vezes nos prendemos, né, a este vale, olhamos para as coisas negativas, nos prendemos a tantas coisas ruins e não percebemos o Cristo ressurreto andando conosco. E sabe por quê? Porque assim como aqueles 2 discípulos, muitas vezes nós temos ideias e expectativas a respeito de Jesus erradas. Eles tinham uma ideia de Jesus, o Messias, que não correspondiam à realidade da qual eles estavam vivendo. Para eles, o Messias não poderia morrer. O Messias morto? Não faz sentido. O Messias, na expectativa deles, viria e os libertaria do Império Romano. De alguma forma, o Messias iria realizar um milagre, assim talvez como Josué, que fez as muralhas cair, ou qualquer outra vitória que Deus já tenha feito no passado. Eles esperavam do Messias isto. Então, quando Jesus morre, eles não conseguem mais vê-lo como o Messias, o enviado de Deus, porque as expectativas deles a respeito de Jesus e da sua obra estavam erradas. A crença num Jesus imaginário, fruto de uma compreensão errada das Escrituras, os impediu de reconhecer o Jesus real que estava andando com eles. Eles tinham a expectativa de que Jesus trouxesse o paraíso para eles naquele momento. E eu creio que hoje não tem sido diferente. As pessoas buscam Jesus, andam com Jesus e vivem nessa expectativa de que Jesus traga o paraíso para elas. Elas vivem na expectativa de que o mal não vai chegar na minha casa. Elas vivem na expectativa de que sempre haverá um milagre acontecendo na minha vida. E aí então não conseguem perceber o Jesus ressurreto andando com elas, dando força, dando graça, dando saúde, chorando muitas vezes junto, caminhando meio à dor junto, e provendo caminhos de vitória também, porque o próprio Senhor Jesus diz através do apóstolo Paulo em sua carta aos 1 Coríntios, que Ele não nos dá prova, tribulações que nós não possamos enfrentar. E ainda diz, pelo contrário, Ele até mesmo abre portas para que a gente possa vencer. Só que muitas vezes nós criamos sempre a expectativa de que vai descer uma carruagem do céu e vai nos conduzir para uma vitória de uma forma triunfante, sobrenatural, e nem sempre Deus vai fazer isso. E eu não digo que Ele não possa fazer, né? Ele pode fazer. Eu já vivenciei coisas maravilhosas com Deus, milagres maravilhosos, experiências sobrenaturais com Deus, mas elas não são todo dia, elas não são diárias em nossas vidas, e às vezes criamos esse tipo de expectativas, e aí não conseguimos perceber o Jesus ressurreto andando conosco na jornada da vida. Então nos sentimos muitas vezes, na grande maioria das vezes, frustrados, abandonados, muitas vezes até com medo, como aqueles 2 discípulos de Emaús. Mas eu digo a você hoje, Jesus está andando com você. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Eu sempre estarei convosco até os dias finais, até a consumação dos séculos, diz outras
traduções: eu sempre estarei convosco. Se o mar não abrir, se a muralha não cair, se a cura não vier, não se desespere. Certamente, Jesus irá segurar suas mãos e te ajudar a passar pelo vale. Ele não permitirá que o vale te destrua, se você simplesmente estiver atento para ouvir. Ele irá te conduzir e te fará mais forte no final deste vale. Mas é preciso que você se abra para ouvi-lo. Jesus te chama para conversar contigo. Jesus te chama para você sentar com Ele e ouvir o que Ele tem para te dizer. É interessante que nessa jornada, nessa caminhada, enquanto eles estavam ali conversando entre eles, Jesus chama eles através de duas perguntas para dialogar com Ele. Eles estão andando, não entenderam quem era Jesus, não perceberam que era Ele, e aí Jesus vem e chama eles para uma conversa. Diz assim o texto: Ele lhes perguntou. Jesus é quem entrou na história, né? na conversa, né? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Olha só, né? Eu fico tentando imaginar a cena, porque eles estão olhando para Jesus e não conseguem nem perceber. E ele pergunta para eles: que coisas que está provocando eles, para que eles pudessem começar a falar o que está dentro deles? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. E aí, nós vamos ver no texto que eles começam a narrar tudo aquilo. Ora, eles se sentiam perdidos na história, naquele momento. Era assim que estavam esses dois discípulos de Jesus, perdidos na história. Não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Todos os sonhos, projetos, tudo desmoronou. Nada do que foi ensinado para eles agora acabou tudo. Eles haviam depositado sua fé e esperança de um mundo melhor na pessoa de Jesus. Mas a falta da perspectiva do Jesus ressurreto não os permitia compreender o que Jesus estava realizando juntamente com o Pai naquele momento da história. Eles achavam que a cruz acabou, era o fim. E a cruz, na verdade, era o início do novo mundo que havia de surgir por meio de Cristo. Mas eles não conseguiam ver isso. Essa falta de perspectiva no Cristo ressurreto, então, os levaram a vivenciar uma crise de fé. Talvez, digo mais uma vez, você está assim, perdido na história. O que está acontecendo hoje, né? Por que nós estamos vivendo tudo isso? Você depositou sua fé e esperança em Jesus, mas de repente viu o seu mundo, as pessoas que você ama, o seu trabalho, tudo sendo levado, destruído pelo Covid-19. Sua fé foi abalada, sua alegria foi embora, o milagre não aconteceu. O que posso dizer agora é que Jesus te chama para uma conversa íntima. Ele quer te ouvir. Ele quer ouvir o que está doendo no seu coração. Ele quer conversar com você. Agora preste atenção. Ele não quer ficar ouvindo repetições vãs. Muitas das nossas orações são repetições. Acho que até Deus, de uma hora, lá vem de novo. Fecha o ouvido. Ele quer conversar com você. Ele quer que você exponha para Ele o que você está sentindo hoje. Que coisas que estão te incomodando?
O que é isso que você está hoje tratando? Fala comigo. Jesus está te chamando para esse diálogo. Ele quer te encontrar lá no quarto, no secreto. Ele quer, através dessa conversa, reconstruir sua fé, corrigir suas perspectivas a respeito dele e de seu reino. Se a gente lê, eu não vou fazer essa leitura para nós ganharmos tempo, mas se você ler do verso 19, a partir do B até o verso 24, você vai ver que os discípulos vão narrar tudo o que tinha acontecido. Eles vão descrevendo, né, tudo que eles viveram. E aí quando você entra no verso 25 até o verso 27, agora Jesus explica para eles tudo o que tinha acontecido na história a partir da perspectiva do céu. Porque até então eles só estavam vendo a história a partir da sua própria perspectiva. Agora, quando Jesus começa a ensinar eles, diz que Jesus vai discorrendo desde Moisés, mostrando para eles e dizendo, não tinha que acontecer tudo isso? Não tinha nós também hoje que passar pelo que estamos passando? O que acontece é que Jesus, ele não se ajusta às expectativas deles com relação a ele. Mas ele ajuda eles a compreenderem sua obra na história a partir da perspectiva de Deus Pai. Não oramos para que Deus realize nossas vontades. Oramos para que Deus realinhe nossas vontades à vontade dele. Não oramos para que Deus nos compreenda. Deus já te compreende melhor do que você mesmo se compreende. Nós oramos para que nós possamos compreender os seus caminhos, os seus desígnios. Para isso precisamos nos abrir para ouvi-lo. Não oramos para que Deus conheça as nossas necessidades. É interessante que quando Jesus está ensinando sobre como não orar, antes dele ensinar a orar o Pai Nosso, ele diz assim, não fiquem fazendo vãs repetições como fazem os gentios, e nem precisa pedir porque o Pai já sabe do que você tem necessidade. Ele fala lá, o Pai já sabe. Mas a gente acha que a gente precisa falar que o Pai não sabe. E ele diz, não é isso. Não oramos por isso. Para que o Pai conheça as nossas necessidades. Nós oramos para que nós possamos saber o que Ele deseja de nós. Que Ele espera que nós façamos. E oramos, por fim, para nos lembrarmos sempre de que Ele é o nosso sustentador diário. É por isso que a gente diz, pedir o pão de cada dia, para lembrar que é dele que vem a vida, é dele. É Ele que faz com que você esteja aqui hoje. É Ele que faz com que nossos irmãos estejam nos ouvindo agora lá no YouTube. Porque Ele tem dado vida a nós. E nós devemos louvá-lo, engrandecê-lo pela vida. Então, quando entramos lá no quarto em secreto, acontece algo extraordinário. Quando eu começo a me dispor a buscar Deus e abrir meu coração a Ele, e revelar as coisas que me causam tristeza, que estão me incomodando, quando eu vou a Deus para dialogar com Ele, os nossos olhos são abertos. É o que aconteceu com aqueles discípulos, quando eles começam então a se abrir e dialogar com Jesus Cristo, e vão falar, e aí eles começam a ouvir o que Cristo está falando, como Cristo vai realinhando a visão deles, as expectativas. Aí a gente entra lá no verso 30, agora diz assim,
Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Isso é interessante, né? No momento em que eles reconheceram Jesus, caiu a ficha, ele ressuscitou, entendemos tudo o que ele foi ensinando, e diz que enquanto Jesus estava ensinando, os versos seguintes vão dizer para nós que o coração deles estava queimando. Eu espero que o teu coração esteja queimando com a palavra de Deus. Diz que os olhos se abriram e imediatamente Jesus se evaporou, né? Eu não sei como é que foi essa coisa, né? Jesus desapareceu da presença deles. Você sabe o que eu entendo disso? Quando eu leio isso, o que você já pensou? Mas eu acho que aqui tem um grande ensino. Quando nós compreendemos o Cristo ressurreto, nós não temos mais necessidade do Cristo imaginário, do Cristo físico, do Cristo, sabe, que a gente precisa segurar. Por que ele desaparece? Porque ele faz habitação para sempre em nós agora. Eles não precisavam mais agora Jesus explicando ali para eles, como diz, tete a tete, né? Porque agora Jesus passa a viver no coração deles. Agora, para todos sempre, eles tinham certeza, Cristo ressuscitou. Nós vimos, nós entendemos, nós compreendemos tudo que Ele falou. E agora Cristo ressurreto habita em mim, habita em você. Esse Cristo ressurreto caminha conosco nessa jornada da vida. Ele está conosco neste vale que estamos passando. Ele está conosco. E a ressurreição é esta resposta para as nossas crises. A ressurreição é a certeza do novo amanhã. A ressurreição é a certeza da nossa vitória final. E aqueles dois discípulos agora entenderam aquela verdade, e eles dão meia volta. Olha só, eles estavam indo para Emaús, e eles viram, e vamos para Jerusalém, vamos dizer aos discípulos, aos demais, que nós vimos o Cristo ressurreto. Essa é a expectativa que Deus tem de você hoje, que você que entendeu que Cristo está ressurreto, que habita e que anda com você hoje, você possa sair e anunciar ao mundo: Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, a vitória do Senhor já nos foi dada. A ressurreição é a vitória final para toda a crise. Não importa as dores, não importa a crise, não importa a Covid, não importa se a morte nos chegar aqui, porque nós estaremos vivos para todos sempre com o Cristo ressurreto, amém? Glória a Deus. Eu quero ler então, para fechar com vocês, Apocalipse capítulo 21, verso 1, 3, 4 e 5. Eu vou ler só uns pedaços deste texto. E eu quero fechar esta mensagem dessa forma. A morte foi vencida na cruz. Aqui é o anúncio desta vitória, quando já o apóstolo João recebe esta visão do futuro, que é o nosso futuro. Então diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus. Um novo céu e uma nova terra. Esta terra vai deixar de existir. Essa terra vai passar. Existe um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nós não vamos mais chorar. Nós não vamos mais chorar por pessoas que nos deixaram. Nós não vamos mais deixar ninguém nem lá. Nós vamos ficar abraçados eternamente, juntos, né? Desfrutando dessa vida. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Covid já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Estou fazendo nova todas as coisas. Esta palavra de Jesus é para você. Esta palavra de Jesus é para mim, é para nós. E ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Nele ressuscitaremos, viveremos eternamente. Não haverá mais lágrima nos nossos olhos. Toda dor, toda morte, todo choro, tudo isso deixa de existir.
tudo novo se fará. Oh, glória! É isso que nós viemos fazer aqui hoje, celebrar ao nosso Deus, cantar ao nosso Deus, porque a ressurreição é a vitória de toda a crise, e nós nele estamos ressurretos, amém? Então eu quero convidar você a louvar ao Senhor, a cantar ao Senhor, junto com o ministério agora de louvor, realmente com alegria, porque nós estamos ressurretos em Cristo. Esta vitória é minha, esta vitória é sua, de todo aquele que nele crê. Deus te abençoe.